Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Vamos pra cima, porco. Obrigado aí pela sua presença. Quem puder deixar seu like, agradeço muito. Se inscreva no canal, que é totalmente grátis. Vai sempre receber os melhores reacts, zoeiras e muito mais. Hoje tem Flamengo e Raça, estaremos de olho por aqui. Hoje sai o primeiro finalista da Libertadores e amanhã é a nossa vez. Bora aqui ver o que o pessoal do Sport TV está falando. E se você puder do lado dos comentários hypar o vídeo, é grátis. Só você clicar no botão, você ajuda demais. Bora lá para mais um react. Aconteceu quase 40 vezes, 37 mais precisamente. Desde que o Abel chegou, o Palmeiras venceu 37 jogos ou por 3 gols, que se fizer leva a decisão para os pênaltis, ou mais. Quantos tá? desses jogos precisava ganhar? Então, esse recorte é desde 2020. Não, a questão não é nem quantos desses precisava ganhar. Quantos desses na Libertadores? Total de zero. Quantos quando começou o jogo você Para tinha ser campeão precisa ganhar. Para ser campeão brasileiro, por exemplo. Não, necessidade de ganhar por 3 gols quando começou o jogo. Tá. Que é completamente diferente. Nenhuma vez, né? O que o Abel tá trabalhando, que é muito importante. Aliás, já começando aqui, na Libertadores América, nunca numa semifinal uma vantagem dessa foi revertida. Uma semifinal, tá? Já tiveram 5 oportunidades que reverteram vantagem de 3 gols, mas nunca foi na semi. Foram em outros, ou quartas de finais, ou quartas de final, ou oitavas. Então, na semifinal não. Então, nada melhor pra gente tentar quebrar essa marca. Nesse momento é o psicológico dos jogadores do Palmeiras. Para que não haja um desânimo, porque você precisa jogar o tempo inteiro animado. Na rotação lá em cima. Tem que Né? começar o jogo já marcando gol. O Palmeiras Isso é verdade. conseguiu duas Tem que vezes ser gol, esse ano, em jogos da Libertadores, vencer por 3 ou mais gols de diferença. Contra o Universitário do Peru e Sporting Cristal. O Palmeiras, esse ano, conseguiu 12 vezes esse resultado de 3 ou mais gols de diferença, que seria suficiente para hoje à noite. A questão é a fragilidade dos adversários e esse contexto que o Lofredo citou, que para mim faz toda a diferença. Quando você entra já com a corda no pescoço, precisando entregar esses 3 gols ou mais de diferença. O Palmeiras, diferente mesmo. Conseguiu 3 no Campeonato Paulista contra adversários, né, que estão em divisões inferiores. Uma vez na Copa do Brasil contra o Ceará. 2 na Libertadores desse ano contra o Universitário e Sporting Cristal na fase de grupos. E 6 no Brasileiro. E aí, dos 6 jogos que o Palmeiras conseguiu no Brasileiro, 3 times estão na zona de rebaixamento, um está próximo e o outro é o Vasco. Aliás, 2 estão próximos e o outro é o Vasco, que é o único da parte de cima da tabela, que quando foi derrotado por 3-0 recentemente agora, que o Palmeiras fez 3 gols em 20 minutos, ainda estava na segunda metade da tabela. Então, o Palmeiras até conseguiu 12 vezes no ano, mas contra adversários teoricamente mais frágeis e num contexto onde não tinha essa corda no pescoço. Esse aqui tá secando bem. Esse aqui tá secando bem. Um campeonato, o jogo começa 0-0, não sei se vocês sabem. Dizem, né? Isso. Aí começa 0-0, você vai desenvolvendo o teu jogo na tranquilidade, de acordo com as circunstâncias, e também com a necessidade do adversário, e você faz lá 1-0. Aquilo vai te colocar numa situação mais confortável dentro da partida, aquele 1-0. Em qualquer circunstância, vai te colocar num jogo mais confortável. E aí você desenvolve o teu jogo e consegue ganhar por mais gols. A questão é que agora, se você faz 1-0, este 1-0 não te coloca numa situação confortável dentro da partida. Se você faz o 2-0, também não te coloca numa situação confortável dentro da partida. Você precisa continuar jogando e você precisa continuar se expondo ao adversário. Eu acho que esse é o ponto principal, Lofre. Eu estava vendo o jogo do Galo ontem e aí fiquei tentando imaginar esse cenário para quinta-feira. Pô, terminou o primeiro tempo 2-0, tá? Mas aí você toma um gol, você tem que escalar tudo de novo, né? Para o Palmeiras muda muito isso, porque tá 2-0. Você não pode tomar um gol em nenhum momento. Olha só, tá 0-0, você toma um gol, você tá numa situação muito complicada. Tá 1-0, você toma um gol, você fica numa situação muito complicada. Tá 2-0, você toma um gol, você fica... Tá 3-0 também. E tá 4-0 também, porque te tira a classificação direta e leva para os pênaltis. Então, você tem que jogar aquele tempo todo se expondo a um adversário que está numa situação tranquila. Um adversário... Esse cara, esse Lofredo aqui tá olhando tudo pelo lado negativo, né? Beleza, são 3 gols de diferença. Então ele pensa assim... Eu discordo completamente do pensamento dele. Tá 2-0 pro Palmeiras no Allianz Parque. Ele fala assim, aí tá 2-0. Ainda é uma situação ruim, então...
E o LDU, como é que fica? Como é que fica a LDU tomando 2-0 no Allianz Parque, o Allianz Parque vindo abaixo? É tranquilo pra LDU? Não, tô confortável aqui, ó. 5 minutos, segundo tempo, é 2-0 pro Palmeiras. Se eu tomar mais um gol, eu já fico ali nos pênaltis. E assim, é o time mandante que tá jogando. O Palmeiras tem força no Allianz. Então ele tá olhando pra uma perspectiva que, tipo assim, tá tudo ruim. É capaz dele falar, se tiver 5-0 pro Palmeiras, tá ruim também. Então, assim, esse aqui a gente conhece, né? Tá secando pra caramba também. Cê é louco. De nível. Ah, pode acontecer? Claro que pode acontecer. Queria ver se fosse o Flamengo, se ele ia falar a mesma coisa. Uma goleada até maior. Fosse o Flamengo. O Palmeiras tem potencial, tem capacidade, está frente ao seu torcedor. A gente só está tentando mostrar o quanto isso é difícil. Se o Palmeiras fizer, a gente, na sexta-feira aqui, vai estar falando de algo claro que é difícil, espetacular, inédito. Para colocar na história mais uma coisa para colocar na história do Palmeiras. Acho que do futebol brasileiro, né? Porque acho que ninguém nunca fez isso, né? No futebol brasileiro, nunca ninguém conseguiu tirar essa diferença. O Vini trouxe o recorte da Libertadores desse ano, né, Vini? Porque se a gente ampliar para todos os jogos sob o comando do Abel na competição, das 42 vitórias que ele conquistou com o Palmeiras, 18 foram por 3 gols ou mais de diferença. Ou seja, 42% do total de vitórias veio com essa configuração. Só que, quando a gente olha para as derrotas e para as eliminações, para as eliminações, a construção foi assim, exatamente assim. Palmeiras perdeu fora de casa, e isso com o Abel, tá, gente? E não conseguiu reverter em casa. Temos o exemplo do Botafogo, 2-1, depois 2-2 no ano passado. Furacão. Em 22, exatamente, 1-0 fora de casa e 2-2 em casa. Baita time Botafogo tinha, né? O Palmeiras é eliminado nos pênaltis. Furacão, apito monstro, histórico aquele dia. Tudo aquele dia foi isso demais. começando com o prejuízo O fora. Boca, o Abel, então, é um desenho vai mal demais. até aqui idêntico ao que a LDU apresenta. Vem como visitante, né, para a partida de volta com uma vantagem, sendo que essa vantagem é maior do que todas que eu citei aqui. É maior do que a do Botafogo, é maior do que a do Atlético, é maior do que o do Boca, né, naturalmente. Então, a gente vai estar diante de algo histórico para o Palmeiras, e o Palmeiras do Abel, que não cansa de apresentar, né, de registrar feitos históricos, e inédito para o futebol brasileiro. É impossível? Não é impossível. O Palmeiras do Abel já desafiou o impossível algumas vezes. Não perto disso aqui, mas algumas vezes já desafiou. Mas além da questão psicológica que o Abel está trabalhando... Esse, para mim, é o ponto mais alto. Muito bem, mas assim, seria o ponto mais alto, eu acho até que mas assim, ele tem outros pontos, porque ele tem desajustes no time dele que foram criados devido às situações dos últimos jogos, né? O Vini já falou, a troca do goleiro, que eu acho assim, que não é comprometedora, mas te tira uma liderança, um goleiro experiente, para colocar um goleiro que ainda está, não diria que em fase de testes, mas assim, os olhos ainda, assim, as pessoas olham e falam assim, será que esse goleiro tem o que fazer, né? Tudo isso que parece ser mesmo? Porque é um goleiro que sempre tem 27 anos e foi reserva a carreira inteira. Então, tem muito potencial, mostrou o potencial que tinha quando jogou no Corinthians. E principalmente a lesão do Lucas Evangelista, que eu acho que aí mudou bastante a dinâmica do time. Né? E depois o desacerto do primeiro volante. E ainda sobre o Carlos Miguel, eu acho que o fato de ter colocado o Cássio no banco também botou uma expectativa muito alta, não? Porque era uma má fase do Cássio. O Carlos Miguel se aproveitou de uma má fase. Não é que ele colocou o Cássio no auge no banco. Ele se aproveitou de uma má fase ruim, do Cássio. Quando ele entrou no time, ele acabou se firmando por conta da má fase do Cássio. Sim, mas também se ele não viesse bem, porque, veja bem, o Cássio tinha que estar numa má fase e o Carlos Miguel voando. Porque o Cássio em má fase é melhor do que muita gente. Foi aí que ele mostrou o potencial dele, porque em outras ocasiões foi o único momento que a gente viu o potencial dele. Porque ele foi reserva a carreira dele inteira. Inclusive, ele saiu do Corinthians para ir ser reserva no exterior. Não fez uma partida, acho, pelo Nottingham Forest. E voltou para ser reserva do Palmeiras. Só tá jogando porque... Chega, né, Lofredo? Pelo amor de Deus, quanta coisa negativa. O cara foi reserva, lógico, não é um goleiro novo, tudo. Ele foi lá pro Nottingham Forest. O goleiro do Nottingham Forest do ano passado foi eleito o melhor goleiro da Premier League. Então, assim, é uma má vontade muito grande com o Palmeiras. É aquele negócio, a gente sabe que a mídia tá torcendo aí, esfregando as mãos, o Palmeiras ser eliminado, mas a gente vai confiar no Verdão até o último minuto. E aquele negócio, é amanhã no Allianz, fazer o primeiro gol rápido
E a gente sabe que o Verdão, se jogar futebol, tem condições sim de reverter esse placar que é difícil sim, mas os caras aqui estão com os fogos preparados. Vamos ver. Um abraço, galera. Tamo junto. Vamos pra cima, porco. É nóis.